O peso do cargo pastoral, governo, doutrina e prestação de contas. Nem todo mundo que prega foi chamado para pregar. Esta é uma dura realidade. Nem todo microfone é púlpito, nem toda unção é autoridade. Cargo pastoral não é título, não é status, não é palco, é peso, responsabilidade e juízo diante de Deus. Se você acha e quer ser pastor e achar que é só pregar, falar bonito, fica até o final, porque hoje a Bíblia vai mostrar o custo real desse chamado. Já desce o dedo no like, porque esse vídeo não agrada quem trata o altar como carreira espiritual. Governo espiritual. O primeiro pilar do cargo pastoral é governo espiritual. O que é governo espiritual? 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 5 diz: que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A pergunta é: como você tem cuidado da sua casa? Você homem, você mulher, como você tem cuidado dos seus filhos? Como você tem cuidado da sua esposa? Como você tem feito para que isso esteja de acordo com a vontade de Deus? Hebreus capítulo 13, verso 17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Ou seja, a Bíblia aqui diz que as ovelhas devem obedecer e sujeitar os vossos pastores. Lembra você, pastor ou líder evangélico, você vai ter que dar conta de cada vida, de cada alma que você falou sobre o evangelho, que você pregou sobre o evangelho, que você ensinou. Você vai ter que dar conta de cada alma dessas. Você está pronto para isso? Você está pronto para essa responsabilidade? Primeiro, governar bem a sua casa, governar bem os seus filhos. É o primeiro ponto. Se você não governa bem a sua casa, se você não governa bem os seus filhos, se você não tem uma auto-instrução para sua esposa, como você vai querer governar a casa de Deus? Já parou para pensar nisso? Governo espiritual, preste bem atenção. Governo espiritual não é autoritarismo. É cuidado, é direção, é vigilância espiritual. Eu vou repetir isso aqui. Governo espiritual não é autoritarismo. Você, esposo, você, esposa, não pode ser autoritário no seu lar. Não pode ser autoritário na sua casa. Você deve ter cuidado, direção e vigilância espiritual. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a Bíblia nos designa a fazer. Se você não estiver preparado para isso, você está no lugar e na posição errada. Atos capítulo 20, verso 28 diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus. Quem governa espiritualmente, ele corrige, protege, estabelece limites e responde diante de Deus. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Isso é muito importante nós entendermos isso. Se nós não entendermos isso, primeiro,
A sua família tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo de pai, exemplo de mãe, exemplo de esposo. Você deve ser esse exemplo. Se você não for esse exemplo, você está fora. A Bíblia não aprova. Os textos bíblicos não aprovam. Você não tem autoridade. O que nós vemos muitos nos dias atuais são líderes evangélicos levando pessoas para o inferno, levando pessoas não para a eternidade, mas para o inferno. É o que nós vemos nos dias atuais, isso acontecer. Então, essa palavra, esse vídeo aqui é um alerta para você ficar atento. Agora, eu te pergunto uma coisa: você se submeteria a alguém que não governa nem a sua própria casa? Deixa aí nos comentários, comenta aí. Você se submeteria a alguém que não governe nem a sua própria casa? Você conhece o seu pastor? Você sabe como o seu líder, como o seu pastor trata a esposa dele? Você sabe como o seu líder trata os seus irmãos em casa? A sua esposa? Você já parou para pensar nisso, cristão? Você já parou para pensar nisso, evangélico? Como o seu líder trata a mulher dele? Como o seu líder trata a esposa dele? Como o seu líder trata os filhos dele? Pense nisso, porque senão ele pode estar te conduzindo não para a eternidade, mas para o inferno. Aí é doído, aí é dolorido. E por que muitas pessoas não firmam? Justamente porque não estão focados em Cristo, estão focados no homem. Porque este homem tem que ser exemplo. Assim como Paulo diz: sede vós meus imitadores. Por que Paulo diz sede meus imitadores? Porque Paulo tinha plena consciência que ele estava caminhando em Deus, guiado pelo próprio Espírito. Por isso que ele teve essa audácia, essa autoridade de dizer: sede meus imitadores. Aí eu pergunto: o seu líder evangélico tem essas condições de dizer para você ser imitador dele? Já parou para pensar nisso? Reflita, pense, olhe, atenção. Agora eu te pergunto: você submeteria a alguém que não governa nem a sua própria casa, que a casa dele é uma bagunça, que os filhos é uma bagunça, é filho nas drogas, é filho na prostituição, é filho mal educado? Diz para mim. Meus amigos, isso aqui é um choque para muita gente. Autoridade doutrinária é o segundo pilar do cargo pastoral. Autoridade doutrinária. Tito capítulo 1, verso 9 diz assim: retendo firme, fiel à palavra e conforme à doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Lembrando, sempre vai ter contradizentes. E você vai ter que debater contra os contradizentes. Agora, se você não ter a palavra na sua boca, se você não lê as Escrituras, se você não busca a direção de Deus, se você não ora, como você vai conseguir combater as pessoas que vão querer te contradizer? 2 Timóteo capítulo 4, verso 2 e 3 diz: pregai a palavra, insta a tempo e fora de tempo, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Hoje, os cristãos não estão sofrendo a sã doutrina. O que vemos hoje é uma
é algo que não é nada de Deus. Pregai a palavra insta a tempo e fora de tempo. Não tem tempo para você pregar a palavra. Repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O que é isso? É com amor, é com respeito, é com carinho. Você pode repreender alguém, mas é com carinho, com respeito, com amor. Não é com autoritarismo, não é com brutalidade. É dando o exemplo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ele era uma carta viva. As pessoas olhavam para o apóstolo Paulo e tinha ele como exemplo. O seu líder é um exemplo de pai, de filho, de esposo para você? Ele é esse exemplo? É o que a Bíblia está dizendo. Eu só estou dizendo o que a Bíblia está dizendo. Não estou aumentando e nem diminuindo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina que persevera nestas coisas. O líder, ele tem que ter cuidado com ele mesmo e da doutrina. A autoridade doutrinária não vem de carisma, vem de fidelidade ao texto bíblico. O seu líder, o seu pastor, ele fala de acordo com o texto bíblico. Pastor que não confronta erro, abandona o rebanho. Por que Deus é amor? Porque ele corrige. Por que um pai que ama o filho corrige? Porque o pai não quer ver o filho perdido. Deus também não quer ver eu e você perdido. É por isso que através da palavra dele, ele nos corrige. E o melhor, e o mais importante, Deus está dentro de cada um de nós. O que acontece é que muitas pessoas ainda não despertaram, não tiveram esse despertamento de entender que Deus habita neles, em nós. Deus habita em nós. Todos nós temos Deus dentro de nós. Aí você fala, aonde? Na essência do Espírito de vida. Deus está dentro de cada um de nós, na essência do Espírito de vida. Entenda isso. Se você não entender isso, você vai ficar boiando, perdido, sem rumo, sem direção. Tem que entender isso. Autoridade doutrinária não vem de carisma, vem de fidelidade, porque o pastor que não confronta o erro abandona o rebanho. Aí eu pergunto, volto lá, como o pastor vai confrontar o erro se ele está mais sujo do que pau de galinheiro? Seja no exemplo familiar, seja no exemplo de cônjuge. Você vê como é complicado a situação? É trágico. Por isso que temos que ter a compreensão de entender tudo. Se a doutrina não confronta, ela não é bíblica. Comenta aí. Sã doutrina não negocia. Comenta nos comentários aí. Sã doutrina não negocia. Meu amigo, se a doutrina não confronta, ela não é bíblica. Por isso, escreve aí, sã doutrina não negocia. E agora vem a prestação de contas. O terceiro pilar mais ignorado pelos líderes e pelo povo nos dias atuais. Terceiro pilar é o mais ignorado, prestação de contas. Todos nós teremos uma prestação de contas a Deus. Todos nós, sem exceção. Todos nós teremos que prestar conta a Deus. Todos nós. Hebreus capítulo 13, verso 17. Como aqueles que hão de dar conta delas. Tiago capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, não sejais muitos mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. O mais duro juízo não vai ser para as ovelhas.
O mais duro juízo vai ser para as autoridades. Aqueles que almejaram os cargos vão receber mais duro juízo caso vacilarem. 1 Pedro capítulo 5, versos 2 e 4 diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por torpe ganância, mas de boa vontade. O que nós vemos nos dias atuais é ganância, é líderes abrindo igreja pasquins e banda, mas não por querer salvar as pessoas, não por querer ensinar a palavra, não por querer trazer uma sã doutrina. Muitas das vezes, esses mesmos nem sabem o que é uma sã doutrina, nunca leram textos bíblicos, estão na empolgação, justamente é a chamada torpe e ganância. Mas, muitas das vezes, existem também aqueles que estão ali de boa vontade, mas boa vontade sem comprometimento, sem sã doutrina, também não adianta. Romanos capítulo 14, verso 12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, todos os seres humanos, seja ele quem for, vai dar conta para Deus de si mesmo. Todos, sem exceção. Eu e você, fiel ou não fiel. O pastor, meus amigos, ele responde por vidas, responde pelo ensino e responde também pela omissão. Ou seja, responde pelas vidas, sem autoritarismo, mas com amor e responsabilidade. Responde pelo ensino, ensinar de acordo com aquilo que a Bíblia explica, de acordo com aquilo que a Bíblia está dizendo. Responder por omissão, não falar a verdade, não pregar a verdade, omitir a realidade dos fatos que a Bíblia nos traz. O altar não é lugar de autopromoção, o altar é lugar de responsabilidade eterna. Se líderes usam o altar como palco, está indo para o caminho errado. O erro mais atual que são cometidos hoje. Títulos sem chamado. Muitos dizem: eu sou pastor. Pastor de quem? Chamado de quem? Governo sem responsabilidade. Doutrina sem Bíblia. Autoridade sem prestação de contas. O erro moderno de hoje. Muitos dizem: eu sou pastor, eu sou isso, sou aquilo. Tem chamado? Quem te chamou? Governo sem responsabilidade. Você está governando o quê? Governa bem a sua casa? Governa bem a sua esposa e seus filhos? Doutrina sem Bíblia. Fala, mas cadê a base bíblica? Cadê o texto bíblico para comprovar aquilo que está falando? Não tem. Autoridade sem prestação de contas. Toda autoridade, ela vai responder. Eu, que sou pai de família, sou responsável pela minha família. Sou responsável pelos meus filhos. Sou responsável pela minha esposa. Não que eles não tenham o papel deles, tem também. Só que a autoridade da responsabilidade, ela cai em primeiro lugar sobre o homem, sobre o líder. O homem não é mais do que a mulher e nem a mulher é mais do que o homem. É questão de papéis. Os papéis que foi definido lá no início. Lembra? Voltando um pouquinho atrás, lembra de Adão? Para quem Deus deu a responsabilidade do cuidado do jardim. E tudo caiu quando Adão desobedeceu uma ordem expressa do Criador. E o Criador deu a ordem para o Adão. A ordem não foi para Eva, a ordem foi para o Adão. Era para o Adão estar vigilante em relação a isso.
Era para o Adão estar vigilante em relação à esposa, o cuidado, a proteção. Quando a serpente estava ali enganando a Eva, era para o Adão estar lá, tirando a serpente de lá, cuidando da sua esposa, protegendo ela. Essa é a função do marido. É proteger, é cuidar, é defender. É isso que está dizendo o texto bíblico. Jeremias capítulo 23, verso 1 diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai dos pastores que destroem e que dispersam as ovelhas do meu pasto. Meu amigo, você que se diz pastor, você está em maus lençóis. Preste bem atenção. Se esse vídeo te sacudiu, e ele fez o que a palavra faz, já desce o dedo no like. Comenta aí, compartilha aí com seu líder, com seu pastor, porque o cargo pastoral não é honra sem peso, é chamado com juízo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Além disso, requer-se dos desespero e cada um se ache fiel. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Além disso, requer-se dos despeceiros e cada um ache fiel. No próximo vídeo, por que Deus remove pastores que não levam o altar a sério? Esse será o próximo vídeo. Se inscreve, porque a verdade vai continuar. Um grande abraço e eu te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua linda e maravilhosa família. Muita atenção a todos. Deus abençoe e até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar por que Deus remove pastores que não levam o altar, a palavra de Deus, a sério. Esse é um vídeo para o próximo. Esse é um tema para o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família. Fui.